Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Jaque. Pegue seu café, pegue a sua Bíblia, abre o seu coração e deixe Deus falar com você. Hoje nós vamos estar lendo aqui sobre a parábola do juiz iníquo. Diz assim: e aconteceu também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte mais me importunar. Disse o Senhor: povo que diz o injusto juízo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa parábola vai nos mostrar um juiz que não respeitava homem algum, não respeitava ninguém, mas também vai falar de uma mulher persistente que não desistiu. Ela precisava que a sua causa fosse resolvida. E esse juiz não resolvia a causa dessa mulher de jeito nenhum. Mas essa mulher todo dia batia na porta desse injusto juiz, pedindo justiça, pedindo que ele fizesse justiça. E ele não fazia. E ela não desistia, não desanimava, voltava a bater na porta desse juiz, até que ele falou: pela insistência dessa mulher, vou ter que resolver o problema dela, porque ela não para de me importunar. Isso nos ensina a respeito da oração. Eu preparei um texto e quero estar lendo. Amém? Jesus contou essa parábola com um propósito muito claro: ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Porque às vezes nós começamos a orar e de repente o que nós estamos pedindo não acontece, o milagre não chega, o que acontece? Nós pega e desanima de orar, desanima de buscar. Mas essa parábola está nos ensinando o dever de orar sempre e nunca desistir, nunca desfalecer da fé. Sempre acreditar que aquilo que você está orando, que aquilo que você está crendo vai chegar na sua vida. Amém? Na palavra encontramos um juiz que não temia Deus, porque ele não temia Deus, não respeitava ninguém, e uma viúva que era frágil na sociedade, não tinha influência, mas tinha algo poderoso: a persistência e a fé. Ela era persistente, ela não desistia, mesmo sem apoio, ela insistia: faz-me justiça contra o meu adversário. Isso nos ensina que mesmo quando tudo parece contra nós, a nossa voz ainda chega diante de Deus. O juiz não queria ajudá-la, mas acabou cedendo. De tanto dela persistir, todo dia indo lá atrás desse juiz e pedindo: faz-me justiça, faz-me justiça. O que aconteceu? Ele teve que atender ao caso dela. Imagina nós pedindo para Deus todos os dias em oração, Deus não vai fazer para nós também? Esse juiz que era mau, que não respeitava Deus, não respeitava homem nenhum, ele atendeu o pedido dessa mulher, de tanto dela pedir, de tanto dela insistir. Imagina nós pedindo para Deus, se ele não vai responder às nossas orações? Claro que vai, claro que vai. Não preocupe seu coração.
O juiz não queria ajudá-la, mas acabou cedendo. Não importa, não importa, porque era justo. Não porque ele era justo, mas porque ela sempre estava lá insistindo. Aqui está nos ensinamentos, se atendem o juízo injusto, respondeu, por causa da insistência, quanto mais Deus, que é justo, amoroso e poderoso, Ele não irá nos atender também? Claro que sim, claro que vai. Jesus faz uma comparação forte: o juiz injusto, frio, indiferente. Deus, justo, amoroso e atento. Deus não precisa ser pressionado. Deus não precisa ser pressionado, mas Ele valoriza a fé e a perseverança. E às vezes parece que Deus está demorando, mas Ele nunca está atrasado. O tempo de Deus não é o nosso tempo, nós precisamos entender isso, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes nós queremos que Deus venha fazer agora, na nossa hora, do nosso jeito, e Deus tem o tempo, a hora dele trabalhar em nossas vidas. O importante é que nós sabemos que Ele vai fazer na nossa vida, que Ele está olhando para nós, olhando para as nossas necessidades e vai cumprir cada uma delas em nome de Jesus. O texto diz que Deus fará justiça depressa, ou glória, quer dizer, depressa em nossas vidas. Mas esse depressa não é no nosso tempo, é no tempo dele. A demora não é um abandono. O silêncio não é ausência. É Deus trabalhando onde você ainda não consegue ver. Porque tem muitas das vezes que parece que Deus está em silêncio, não está trabalhando, não está fazendo nada. Mas isso não quer dizer... Oi, amor. Eu quero pular. Peraí. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer na nossa vida quando Ele está em silêncio, quando a gente achamos que está demorando. Não quer dizer que Deus não está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida sim. E no tempo Kairos, que é no tempo de Deus, o milagre vai chegar. Jesus termina com uma pergunta forte. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, você vai continuar crendo mesmo sem ver? A viúva venceu, não pela força, mas pela consistência. Deus está te chamando hoje para orar mais, desistir menos e confiar sempre. Não pare no meio do processo, sua resposta pode estar mais perto do que você imagina. Então não desista de orar não, porque quando você desiste de orar, às vezes está perto de chegar o seu milagre e ali nós desanimamos, nós paramos de orar, paramos de acreditar em Deus e às vezes é o dia que o nosso milagre iria chegar, né? Então confia em Deus. Crê nele, crê que o milagre que você está tanto esperando vai chegar. E quando chegar, o que Deus tem para fazer é perfeito. Você vai ver. O que Deus vai fazer na sua vida é perfeito. O milagre que Ele vai fazer é perfeito. E a bênção vai ser tão grande, que não vai ficar só para você, vai ficar para aqueles que vai atingir até aqueles que estão ao seu redor. E foi assim na pesca maravilhosa de Pedro, quando Jesus falou para ele lançar a rede novamente, ele lançou, pegou tanta quantidade de peixe que teve que chamar os outros barquinhos para ajudar de tanta quantidade de peixe que tinha. E é assim que Deus faz, a bênção é tão grande que aqueles que estavam ao seu redor também recebem a bênção. Então eles também, seus familiares, vão receber a bênção também, em nome de Jesus. Mas faça como essa mulher fez. Não desistiu.
pela persistência, ela conseguiu que o juiz atendesse sua causa. Então, se você não desistir de orar, não desanimar e não parar, ele também vai resolver sua causa. Ele já está resolvendo sua causa. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, me ensina a perseverar em oração, mesmo quando eu não entendo o tempo das coisas. Fortalece a minha fé para que eu não desista diante das dificuldades. Eu creio, Senhor, que o Senhor é justo, fiel e que o tempo certo a resposta virá. Em nome de Jesus, renova as minhas forças hoje e me dá um coração firme em Ti. Em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Abençoa suas vidas, suas casas, suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse vídeo? Comenta aí embaixo, pode fazer qualquer comentário que eu vou estar respondendo e deixe seu like, amém?